Bom, gente, boa noite, né? Para quem chegou depois, a gente está nesse encontro que fecha esse ciclo de neurociência, aqui dentro da comunidade, falando sobre felicidade, que a neurociência, né, de alguma forma já nos traz, que dá uma clareza para que lugar que é esse, né, de uma vida feliz, dessa busca pela felicidade que existe, né? Qual que é o lugar disso, né, dentro dos nossos processos até biológicos, os nossos processos evolutivos, né, e como que eles se refletem na nossa vida. Então, hoje a gente vai estar falando sobre isso, neurociência e felicidade. Nosso terceiro encontro, falamos sobre aprendizagem, inteligência emocional e quando no próximo mês, né, a gente vai mudar de tema dentro da comunidade, a gente vai trazer a coragem de ser imperfeito, da Brené Brown. Então, hoje a gente encerra aí essa conversa, né, esse mergulho aí sobre neurociência. E para começar, eu queria trazer uma diferenciação que a gente vai fazer, né? Porque ele felicidade é um termo bastante no senso comum, né? A gente está sempre se referendando a ela, buscando de alguma forma momentos de prazer, de felicidade. Mas a gente queria trazer assim essa pontuação, né, de que a nossa ênfase aqui, né, em trazer esses aspectos neurocientíficos e outros aspectos também que a Tiane vai contar mais para a gente, tem um enfoque maior nesse lugar da vida feliz, assim, né, de uma vida de bem-estar, de uma vida que a gente se sinta bem, né, estando nela, que a gente se sinta no nosso lugar, assim, né, de paz e de tranquilidade, e que a gente, e essa vida feliz, ela contempla momentos, né, de tristeza, né, de raiva, de tristeza e de uma infinidade de sensações, né. Então a gente não está falando de um momento específico, né, de um momento de muito êxtase, né. Então o brigadeiro ou o manjar, né, configura assim aquele momento de satisfação, né, onde você fica muito feliz em estar fazendo alguma coisa que você gosta. Pode ser uma viagem, pode ser, enfim, saindo com os amigos, né? Aqueles momentos de muito êxtase, assim. Mas até tem um vídeo interessante do Mathieu Ricard que ele fala: se você, né, sei lá, você ama bolo de chocolate, mas se você comer isso todo dia, toda hora, né, se você você tem que ficar comendo esse bolo de chocolate que você ama, você vai passar a odiar, né? Você vai virar algo que não vai mais te deixar feliz, né? Vai virar insuportável. Então, a vida feliz, ela tem momentos, né? A gente nutre esses momentos que fazem sentido, mas também carrega essas inconstâncias, né? De felicidade e de tristeza como elementos de uma mesma moeda, assim, né? A gente só consegue dizer que a gente gosta do calor porque a gente sentiu frio, né? A gente só consegue dizer que a gente é feliz fazendo alguma coisa porque a gente foi triste fazendo outra, né? Então, a tristeza, o sofrimento, como parte essencial da experiência humana, né? E como um grande regulador também, né? Que nos regula a entender que talvez a gente tenha que ir mais para cá, né? Talvez tenha que ir mais para lá. Então, por isso que a gente trouxe esses dois elementos, né? Que a gente vai, quando a gente vai estar falando de felicidade, a gente não está falando assim, vamos correr atrás de todos os momentos prazerosos e felizes, né? E tentar negar que existam momentos que carregam tristeza. Não, a gente está falando de mesmo nos momentos de sofrimento e de dores e infinitos sentimentos que a gente sente, como que a gente pode compreender como não entrar num círculo, né, de sofrimento que se prolonga, né, e voltar de novo para o que está acontecendo aqui e agora, né. E tem muitos comentários. Ah, tá. Depois eu vejo.
eu já dou uma olhadinha, quando a gente está compartilhando na tela fica um pouco difícil. E aí eu trouxe esse termo para a gente lembrar, né, esse termo biopsicossocial, ele é uma atualização da nossa visão de indivíduo e de saúde, né, é utilizado na neurociência, nas próprias abordagens da psicologia, né, para a gente lembrar que nós somos tudo isso, né? A gente é esse indivíduo integral, assim, né? Então, a gente é um corpo biológico, né? Então, o que a gente come vai afetar, o nosso sono vai afetar, né? Às vezes a gente começa a buscar um monte de outras coisas e a gente está dormindo mal, a gente está se alimentando de uma forma que também não contribui, que aumenta cortisol, enfim. Então, somos indivíduos biológicos que têm aspectos acontecendo. A gente é um indivíduo psicológico, né? Então, como a gente trouxe até na inteligência emocional, a gente traduz, a gente dá linguagem, a gente tem um aspecto psicológico que a gente explica, né? O que a gente sofreu, por que a gente sofreu, o que a gente ama, por que a gente ama. A gente tem essa dimensão do sentido das coisas, né? Então, isso nos faz ser esse indivíduo que é psicológico, né? Que tem uma relação muito profunda com esse questionamento da própria existência, né? A gente pensa, a gente vê a gente vê, né? Tem essa consciência do fim das coisas, do fim da vida, do fim do ciclo, e a gente se questiona, né? Então, quem é a gente no meio disso tudo? E somos indivíduos sociais. O ser humano, ele só é ser humano porque ele cresce numa comunidade, porque ele cresce, passa por processos de aprendizagem dentro de um processo que é social. Então, o social, ele nos abarca, né? Ao nosso contexto, a nossa família, ao nosso país, a nossa cidade, enfim, tudo que está em volta da gente, nos compõe enquanto indivíduo, né? O outro, a gente até vai falar um pouco mais disso, mas o outro, ele não é uma opção. Conviver com as outras pessoas não é uma opção, é uma necessidade social, evolutiva, biológica, né? Não dá para você largar um bebê no meio de uma floresta, ele não vai se desenvolver, ele não vai virar um adulto humano. Então, lembrando desses 3 fatores para a gente iniciar, né, essa nossa conversa, porque tem essa vida feliz, né? Esse lugar de paz, ele vai estar sempre permeado, né? Por todos esses elementos, de alguma forma. Não é uma coisa ou outra, né? São todas elas ao mesmo tempo. Ti, eu passo a palavra para você continuar. Esse trabalho, né? Assim, a gente só relembrando um pouquinho até o que a gente viu lá no primeiro dia, no primeiro encontro desse ciclo, que a Paty trouxe bastante sobre, né, a aprendizagem, né, e que o cérebro, pensar no cérebro mesmo, físico, né, ele cria suas próprias estruturas conforme aprende. Então, isso é bom a gente sempre manter, né, no nosso radar, porque o que acontece, né? À medida que a gente experiencia coisas e que a gente é exposto a estímulos, que nós somos expostos a estímulos, o nosso cérebro vai aprendendo, vai criando esses caminhos neurais, e a partir disso, quando ele aprende de fato, é ele que passa a mediar as nossas ações. Então, é como se ele passasse a escolher, vamos dizer, pela gente, especialmente dependendo da intensidade dessa vivência que aconteceu. Né? Então, se é um trauma ou algo muito marcante, muitas vezes isso se cristalizou no que hoje é a nossa personalidade, né? Como alguém trouxe no começo, poxa, eu tenho uma personalidade mais raivosa, né? Mas isso se formou de alguma maneira. Então, o cérebro aprendeu a ser assim de alguma maneira, né? E então essa exposição aos estímulos é importante a gente sempre manter isso no radar, né? Que o nosso cérebro ele é plástico, né? Ele é adaptável. Esse nosso trabalho de hoje a gente baseou bastante nesse livro chamado Cérebro de Buda. E
E porque ele tem uma perspectiva bastante integrativa, ele vai trazer bastante o olhar da neurociência, né, dessa parte mais física, fisiológica, funcional do cérebro, mas também ele vai trazer outros dois aspectos que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. E esse livro ele tem perguntas, né? O Henrique está dizendo aqui, somos aquilo que lembramos que somos, sim, e também muitas vezes coisas que a gente também não lembra, mas o nosso cérebro lembra, né? Inconscientemente, né? Então, até a gente, a partir do livro, né, assim, e o livro traz algumas dessas perguntas também, o que nos mobilizou, né, quando a gente foi desenvolvendo esse trabalho, foram um pouco dessas perguntas, né? Então, que condições cerebrais propiciam estados de felicidade, amor, sabedoria? É possível planejarmos conscientemente nosso comportamento, né? Isso também já era uma pergunta que a gente fez lá no primeiro, e que continua viva. E como podemos usar a mente para estimular e fortalecer estados cerebrais positivos? E então, são essas perguntas os nossos orientadores desse encontro de hoje. E aí, gente, vocês podem comentar no chat, eu vou tentando seguir aqui, e a gente vai abrir para perguntas e para comentários um pouquinho mais adiante. Então, é bem interessante essa abordagem, né? E a abordagem neurocientífica, ela traz isso, de que nós somos capazes de usar a nossa mente para treinar o nosso cérebro. É como, dependendo de como a gente treina a nossa mente, a gente usa a nossa mente, a gente está treinando o nosso cérebro, a gente está ajudando o cérebro a criar esses novos caminhos neurais, a criar a neuroplasticidade, né? Então, por isso, a nossa mente é bastante importante, mas isso nem sempre é muito simples, por alguns motivos. Porque a Sandra está entrando de novo, porque muitas vezes porque a gente não sabe como fazer isso, né? Perdão, deixa eu voltar mais um pouquinho aqui. E muitas vezes porque a gente não consegue se colocar em caixinhas alguns aspectos que a gente trabalha quando a gente se intenciona, vamos dizer, usar a nossa mente para treinar o cérebro para uma felicidade, né? Exato, Nayara, você vê, essa imagem é bem isso, né? O nosso cérebro está tão acostumado com padrões, e é bem uma pegadinha, né? Ele fala que train your brain, mas na verdade quase não tem as letras das palavras, né? Tem uma ou outra letra que nos leva a ler o padrão, né? Então, esse é um ponto, né? É uma forma de a gente ver o quanto a nossa mente está treinada, o nosso cérebro está treinado. Oi, Gabi. Eu acho que tem muita relação também com algo que a gente leu bastante, né, quando a gente foi pesquisar sobre neurociência, sobre esse lugar de poupar energia, né? Então, o nosso cérebro, ele busca sempre poupar energia. Então, esses caminhos que, digamos, de alguma forma a gente fez, esses caminhos de aprendizagem, ele vai seguir, porque para ele é o que menos poupa energia, não é um caminho novo, né? Uhum. Então, eu fui educada e, de alguma forma, eu sempre reajo desse jeito. Esse é o caminho que ele se treinou a fazer, né, a ter uma reação de raiva, a ter uma reação, e ele, como ele tem esse aspecto de querer poupar, né, de sempre poupar para que você use o menos energia possível, ele vai nesse automático, né? Então, esse treinar tem muita relação a isso. Você, não é por aí que eu quero ir, não. Vamos para outro lugar, né? E aí é o lugar do treino, e o treino gasta energia, né? Então, a gente pode até se sentir cansado nesse processo de buscar as transformações, mas que depois vão ser valiosas para a nossa vida. Exato. Dá trabalho ser feliz, gente. E a Gabi já tinha falado um pouco disso, né? Que a felicidade tem mais a ver com o estado interno de satisfação, né? E não vinculado a situações, porque a gente sempre vai passar por algum tipo de inconveniente, de dor, né? Mas não necessariamente a gente precisa criar sofrimento, né? Então a gente vai ver um pouco sobre isso também mais adiante.
E então um ponto bem relevante dessa abordagem que a gente está usando aqui para o dia de hoje é que a gente está falando de uma integração de três coisas, vamos dizer assim, né? Não seriam três ciências, porque talvez a ciência tradicional não aceita essas coisas como ciência ainda, né? Mas vamos dizer, três áreas do conhecimento integradas, né? Um é a neurologia, que vai falar, né, realmente, né, na neurociência e tal, que vai olhar para a função cerebral associada ao comportamento, à aprendizagem, enfim, a neuroplasticidade e tudo mais. A psicologia, que vai olhar para a mente, né? E o que é a mente? A mente tem a ver com com tudo que a gente vivencia, como que a gente compreende isso conscientemente ou inconscientemente, seja um trauma, sejam emoções, seja formas de enxergar o mundo. Então, para além da função do cérebro, né? Como que a nossa mente trabalha e como a gente pode, que recursos a psicologia pode nos trazer para que a nossa mente seja mais saudável. E as práticas contemplativas, e aqui a gente está falando de meditação e de busca espiritual, né? Que basicamente todas as vertentes espirituais, elas vão falar de práticas contemplativas, elas vão ter como cerne as práticas contemplativas, né? E até aqui, né, a Gabi, a Raquel falou, o meu humor muda quando eu chego na Bahia, meu humor muda quando eu saio da cidade grande. Sim, aqui, além de tudo isso, a gente ainda não está nem considerando né, todo o entorno, o ambiente, que isso também já é comprovado, inclusive na psicologia, que determinados locais, eles alteram as nossas ondas cerebrais, por exemplo, quando a gente está mais em contato com a natureza, existe uma alteração de ondas cerebrais que leva a um estado de consciência um pouco mais, não seria elevado, mas um pouco mais, e que acaba entendendo mais feliz, né? Por isso que muita gente busca, às vezes, olha, eu vou para a praia, eu vou para o campo, eu vou porque lá eu me sinto, né? Dessa maneira. E no final das contas, né, o que a gente, de alguma maneira, não é que busca, mas essa felicidade, né, essa leveza, esse estado mais feliz internamente, ele tem a ver com uma perspectiva mais contemplativa da vida, ou seja, eu estou contemplando a vida e eu não estou tão envolvido nesse turbilhão de acontecimentos internos, emocionais e reativos, né, do meu cérebro. Então, também, gente, isso aqui é base. A gente está falando de três áreas de conhecimento, né, três sabedorias, e da integração dessas três coisas, né, para a nossa felicidade. E aí, aqui, falando um pouco de neurociência mesmo, da parte neurológica, né, a Gabi já trouxe a coisa de que o cérebro ele vai aprendendo para poder gastar menos energia, né? Então, isso é um ponto importante, porque o nosso cérebro ele gasta praticamente 20% da energia que a gente consome em um dia aí, na energia do nosso corpo. Então, o cérebro ele foi evoluindo para nos ajudar a sobreviver, para ajudar o ser humano a sobreviver. Só que para isso, ele criou três estratégias básicas. E essas estratégias de sobrevivência, que são a base, elas também são responsáveis pelo sofrimento. E a gente vai entender um pouco por quê. A primeira estratégia do cérebro é criar diferenciações. Por que ele cria diferenciações? Ele precisa diferenciar o que é ameaça e o que é oportunidade. Então, quando eu crio uma diferenciação, e eu sei que eu sou um ser humano e o outro é um gato, e o outro é um cachorro, e o outro é uma onça, e o outro é uma pedra, e o outro é um precipício. O ser humano, diferente dos demais, de outros animais, né, que não tem tanto não dão continuidade ao raciocínio, ao entendimento, né, de uma maneira mais consciente cognitivamente, a gente cria diferenciações a ponto da gente se perceber separado do todo. E esse sentimento de separação, ele é uma base geradora de sofrimento, né? Ninguém quer estar sozinho, ninguém quer estar separado, mas de alguma maneira a gente se sente separado do todo, né? E esse sentimento de separação não é só o sentimento de separação em relação ao outro, porque em geral
a gente vai tentar suprir um sentimento de separação estando junto com outro ser humano. Mas aqui a gente está falando de um sentimento de separação da vida, da natureza, do todo, né? E nós vemos muito por aí, especialmente desses mestres e tudo, quando eles... mas o mestre vai lá para a montanha e fica sozinho, mas ele não está se sentindo separado, porque ele está conectado com a existência, com a natureza, né? Enfim. Então, essa criação de diferenciação, ela leva ao sofrimento. A outra coisa é estabilizar os sistemas, né? Então, a gente quer previsibilidade. É muito mais fácil eu ter uma casa, né, e saber que aquela é a minha casa e que aquilo não vai mudar do que ficar por aí sem casa, né? Sem um abrigo, por exemplo. Então, o cérebro, por quê? Porque isso gasta muito mais energia, né? Só que a vida por si, ela é instável. As coisas estão sempre mudando, o universo está expandindo, podem vir doenças, pandemias, mudanças de diversas formas. Então, a instabilidade, ela é uma constante. Na verdade, a única coisa que não muda é a mudança, né? A gente está em constante mudança. Só que a partir do momento que o cérebro, para gastar menos energia e até para poder se desenvolver, né? Porque quando ele gasta menos energia, ele tem a oportunidade de se desenvolver mais, a instabilidade passa a representar uma ameaça, e isso também gera sofrimento. E a terceira estratégia é se aproximar de oportunidades e evitar ameaças, né? Então, o que acontece? Nós somos muito suscetíveis, muito sensíveis a informações negativas. Por quê? Porque o cérebro ele fica alerta à ameaça para ficar longe dela. Então, uma notícia ruim, a gente vai prestar mais atenção do que uma notícia boa, né? E o cérebro também, ele é um simulador de experiências, ou seja, quando ele teve uma experiência, ele vê algo parecido com aquilo, ele vai relembrar. Ou se alguém falou e eu absorvi aquilo como uma experiência e eu vou ficar sofrendo por algo que não aconteceu. Às vezes vem uma notícia ruim, não está acontecendo comigo, não tem a ver comigo, é lá do outro lado do mundo, mas eu simulo aquilo como se estivesse acontecendo comigo. Então, é bem interessante, né, olhar para isso, que parece até contraditório, né? Então, então como é que eu vou ser feliz se meu cérebro está todo o tempo, de alguma maneira, tentando criar sofrimento, né? E um outro ponto importante, né, assim, é a coisa que a Gabi trouxe, né, do amor e do vínculo. Quando a gente olha para uma perspectiva evolutiva dos hominídeos lá antes, muito antes, né, até da gente de sermos os homo sapiens como hoje, né, assim, mas lá atrás, na pré-história, à medida em que o cérebro foi evoluindo, ele também precisou aumentar de tamanho. Só que com esse aumento de tamanho, o período de infância, o período em que o ser humano ele fica mais ainda dependente de um ser maior que ele, do adulto, do pai, da mãe, da tribo dos adultos, ele dura mais, né? E aqui a gente não está falando de infância como é a infância que a gente vê hoje, né? Infância que é a criança né, até X anos é infância, não é isso. Aqui a gente está falando desse período que talvez para o homem lá das cavernas, a infância é até um tempo que a criança consegue ir junto com o pai caçar, e não é exatamente um adulto, mas enquanto o cérebro, pelo fato dele ter evoluído e com isso criado mais funções e precisou de um tamanho maior, o período da infância passa a durar mais, né? Mais do que a grande maioria dos animais que a gente vê por aí. Então, os hominídeos, eles foram obrigados a desenvolver formas de manter os seus grupos unidos por vários anos para proteger as crianças, para proteger aqueles seres humanos que ainda não têm autonomia para viver sem a proteção do grupo. Então, e isso é muito poderoso, então os circuitos de amor e vínculo que o cérebro criou são muito, muito fortes. Por isso que, né, quando a gente pensa nisso ao longo do tempo, né, que a gente criou todos os paradigmas que a gente tem hoje, de casamento, de família, né, enfim, tudo isso. Por quê? Porque, de alguma maneira, é preciso, né, uma aldeia inteira para educar uma criança, para criar uma criança. Então, a gente precisa dessa estabilidade, né, e o amor e o vínculo, ele também tem a ver com isso. Né? Então, como a Gabi falou, o outro não é uma opção, ele é uma necessidade, né?
E a gente só se entende como ser humano diante do outro, na troca com o outro, né? Se eu não sei o que é outro ser humano, eu também não sei que eu sou humano, né? Então eu não consigo ter essa compreensão. E aqui a gente entra, então, pessoal, já numa área mais ligada né, à contemplação, né? Quando a gente começa a se aprofundar, né, no autoconhecimento, aí pensando na psicologia, no autoconhecimento, em compreender, poxa, eu sou assim, porque talvez eu vivi uma experiência passada que eu entendi que eu tinha que agir assim, 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 né? Tudo isso ainda é e quando a gente fala desse entendimento a respeito da mente, e do entendimento a respeito das nossas emoções, das nossas reações físicas, nossa, uma reação de raiva gera o que no meu corpo? Tudo isso tem a ver com aspectos da psicologia. Mas quando a gente vai para além disso e começa a se perguntar, tá bom, mas será que eu sou os meus pensamentos? Será que eu sou o meu corpo? Será que eu sou as minhas emoções? Né? E a gente começa, se você começar a investigar isso, a refletir sobre isso, a gente começa a perceber que não, eu não sou o meu corpo. Tanto é que se desmontar o meu corpo, o que sobra? Né? O meu corpo é o quê? O meu corpo é um conjunto que tem fígado, pulmão, coração, e que ele só é esse corpo porque tudo isso funciona junto. Um coração sozinho é só um coração, não é um corpo. Assim como o meu corpo não sou eu. Eu tenho um corpo, eu não sou o corpo. Eu tenho emoções, mas eu não sou essas emoções. Eu tenho pensamentos. E é a partir daí que começa a contemplação. Se eu não sou os meus pensamentos, não sou meu corpo, não sou as minhas emoções, quem sou eu? Né? E as práticas contemplativas vão falar dessa perspectiva do observador, né? Desses, talvez na espiritualidade da alma ou da essência, né? Mas desse observador, aquele que é e que, sabendo que não é pensamento, que não é os pensamentos, nem o corpo, nem as emoções, pode observá-los e com isso ajudar tudo isso a se tornar inteligência e não inteligência que se encaminha para a criação de felicidade, não o oposto, né? Só que para isso, a contemplação ela é o treino da mente né, propriamente, porque a gente pode entender tudo, a gente pode passar por terapias, a gente pode vivenciar coisas que elevam e nos fazem entender de forma diferente as nossas emoções, mas se a gente não atinge ou não é nem atinge, se a gente não treina essa capacidade de contemplação, a gente não consegue e esse coach aqui da Tenzin Priyadarshi, ele é bem interessante sobre isso. Ele diz: quando não há tranquilidade, não há silêncio. Quando não há silêncio, não há percepção. Quando não há percepção, não há clareza, né? E quando a gente fala disso, talvez a gente pode até fazer aqui uma alusão ao físico, ao psicológico e à contemplação propriamente. Então, se eu não tranquilizo não dou oportunidade para o meu cérebro, para o meu ter espaços de tranquilidade, eu não consigo observar que existe um silêncio interno, que existe um observador que está além dos padrões da minha mente. Quando eu não silencio, eu também não consigo perceber como está a minha emoção, eu não consigo nomeá-la, né? A gente é bem analfabeto muitas vezes para nomear emoções, para nomear necessidades, né? Eu não consigo dar um nome para aquilo que eu estou sentindo, eu não consigo localizar isso no meu corpo. Então eu continuo indo num turbilhão. E se não há percepção, como é que eu quero ter clareza? Se eu não me dou a oportunidade de me tranquilizar, de me colocar em contato com um silêncio maior interno e perceber um pouco desse observador, eu não vou perceber as coisas, eu não vou perceber o que de fato está acontecendo, o que é real. Eu estou sempre agindo a partir do velho, né? Daquilo que eu aprendi pelos traumas, daquilo que eu aprendi
porque alguém falou, daquilo que eu aprendi, mas o que é de fato real. E se eu não percebo isso, eu não consigo também ter clareza, e não consigo contemplar, né, essa clareza. E, enfim, desculpa, gente, né, acho que a minha fala, ela vem até aqui, daqui a pouquinho eu quero trazer para vocês um pouco, né, também de algumas dicas aí para a gente ter um pouco mais de presença e de atenção plena no nosso dia a dia, mas eu vou só deixar aqui uma dica para vocês, pessoal, para a gente se encaminhando para o nosso encerramento, que é o quê? Né, se vocês quiserem tirar um print da tela aí, ó, para colocar aí na sua frente, né, essa coisa para começar a cultivar esse estado diário, né, da atenção plena, de voltar para o agora, né? Primeiro, fazer as coisas com calma, né? Tem uma vez ou outra eu digo para mim mesma esse mantra, né? Especialmente quando eu estou em alguma situação meio engatilhada, né, nervosa ou sem saída, né? Eu faço essa pergunta para mim: e se eu adicionar um pouco de calma nisso aqui? Eu não preciso responder, eu só faço essa pergunta. Se eu adicionar um pouquinho de calma nisso tudo aqui, será que muda alguma coisa? Falar menos, né? Cultivar o silêncio. Quando possível, fazer uma coisa de cada vez e reduzir esse hábito, né, do multitarefa. Isso não é bom, por mais que pareça bom, gente, isso é um grande engano. Não é bom, né? A gente rende muito mais se a gente faz uma coisa de cada vez. Até pela coisa né, do cérebro gastar menos energia, né? Então a gente se cansa menos, se estressa menos, produz mais. Se concentrar na respiração, lembrar que a respiração, ela também nos traz para esse espaço interno que eu falei, né? Na maioria das pessoas, a sensação física desse espaço interno, ele é como um bambu oco, né? Um cano oco que atravessa a gente, assim, né? Que atravessa o centro do nosso corpo, como se fosse a nossa coluna, assim. E quando a gente respira, parece que esse bambu oco, ele se enche um pouco. Então, a respiração, ela traz a gente para o agora, porque a respiração só acontece no agora também, né? Essa coisa também de quando a gente está com outras pessoas, antes de começar a engatilhar num assunto, antes de conversar, volta para você. Como é que é estar na sua energia, relaxar numa sensação de calma quando você está na presença de outros, né? E utilizar de coisas rotineiras como um barulho, o beber uma água, o telefone tocando, como sinal para você voltar para o presente. Então, eu tomo água sentindo o sabor, né, daquilo que está entrando na minha boca, que está umedecendo a minha boca, qual é a sensação, né? Né, e o refletir sobre a origem das coisas, né, a cadeia, né, que faz com que as coisas cheguem até nós. Isso também vai trazendo a gente para um estado de percepção aumentada das coisas, né, isso que a gente falou lá no começo, né, é tão bom quando a gente, às vezes, sabe que não é ninguém, não é sobre mim. Eu só estou aqui porque teve uma cadeia de coisas acontecendo, eu só me alimentei hoje porque o pão que eu comi, alguém foi na padaria buscar, e lá na padaria alguém fez o pão, que comprou a farinha, que veio de alguém, que plantou o trigo. Então, né, tudo isso traz uma sensação de conexão com a vida, né? E simplificar a vida, né? Essa coisa da gente escolher, né? Abandonar os pequenos prazeres para dar lugar àquilo que é relevante. E muitas vezes, no cansaço do dia a dia, a gente vai cair nos pequenos prazeres porque a gente não está atento o suficiente para fazer as escolhas, né? Então a gente acaba no Netflix, acaba sei lá onde, né? Mas sim, quanto mais a gente simplificar a vida, mais fica fácil a gente entender aquilo que de fato é significativo para a nossa felicidade. Então, né? Bom, eu fico por aqui com a nossa apresentação e nosso convite agora é da gente respirar, né? E realmente talvez trazer uma palavra aí no nosso check-in para a gente encerrar, né? De como você sai desse nosso dia de hoje. Mas respirando um pouquinho, nos conectando com esse nosso espaço silencioso, estável, relaxado, atento, alerta. E que palavra pode vir desse espaço agora para a gente se despedir aqui?
Você pode fechar os olhos, respirar um pouco, se conectar com esse seu espaço, que ele está sempre aí disponível para você. E a minha palavra para nós hoje é gratidão.